O nosso Oralcast de hoje é com o Dr. Souza Júnior. Ele, na verdade, ele é dentista, empresário e atualmente o presidente do Conselho Regional de Odontologia para o biênio 2026-2027 no Rio Grande do Norte. É um grande prazer estar com ele aqui, que vai falar um pouco sobre conselho, sobre visão de presente e futuro da odontologia, como é que ele vê as atribuições do conselho, o papel do conselho frente ao cirurgião dentista e as grandes mudanças que nós esperamos que tenha no conselho para melhorar ainda mais a vida do cirurgião dentista. Bom, Souza, com a palavra você, se apresente para o nosso público do Oralcast, né? E diga as novidades sobre o Conselho Regional de Odontologia e principalmente o papel do Conselho Regional de Odontologia para o dentista, porque esse é o grande objetivo que existe o Conselho Regional de Odontologia. Vamos lá. Então, obrigado, né, pelo convite, professor. Eu quero agradecer a todos que estão nos assistindo aí. Então, me apresentar primeiramente, né? Meu nome é Souza Júnior, sou cirurgião dentista aí desde 2013, né? Final de 2013. Moçorense da Gema, lá da terra de Santa Luzia. Toda a trajetória da odontologia, conheci mais ou menos o conselho ali por volta de 2013, 2014. Até então eu não sabia o que era conselho. Depois fui conhecendo, né? Tive a oportunidade de estar no conselho desde 2014, então passei por várias comissões nesse sentido. E chegou o ano de 2025, nós decidimos formar uma chapa para sair em oposição, né? Então, para você ter a ideia, fazia mais de 30 anos que não existia uma oposição ali no conselho. E a gente decidiu aí quebrar essa corrente, né? Ser vanguarda nesse sentido. E formamos uma chapa, fomos para a eleição, logramos êxito no pleito. Então, um pleito aí muito árduo nesse ano de 2025. E chegamos à gestão em 2026, para fazer realmente diferente. Fazer aquilo que eu posso dizer com propriedade no assunto, que vivo o conselho hoje, né, desde 2014, hoje como presidente, fazer aquilo que não foi feito, né, aquilo em que, infelizmente, nosso conselho ele entrou numa situação de comodismo. E a gente veio realmente para sacudir a poeira e fazer as coisas acontecer, principalmente naquela função principal que é o conselho, que é a de fiscalização. Fiscalizar a nossa profissão, né? E quando eu falo na fiscalização, se a gente combate os maus profissionais, a gente está valorizando os profissionais que trabalham realmente na linha ética, naquilo que se propõe a fazer, mas também não só ficar na fiscalização. A gente quer, nesse biênio, a nossa gestão quer justamente entregar o conselho aos profissionais em vários aspectos, principalmente na questão de devolver aos nossos colegas, e aí não só os nossos colegas, mas toda a categoria odontológica. A categoria hoje ela não só é o dentista, ela é o cirurgião dentista, elas são os auxiliares, elas são os técnicos, né? Então, devolver à nossa categoria vários benefícios para se justificar, inclusive, o pagamento das anuidades. A gente sabe que a anuidade é um pagamento obrigatório, mas o colega, ele precisa também saber que aquele dinheiro ele está sendo gasto em benefício principalmente dele. Então, a gente tem várias ideias aí que a gente pretende tocar, inclusive, agora nesse mês de janeiro, a gente já vai fazer um curso de gestão. O senhor bem sabe que mudou muita coisa de gestão dentro da área da saúde, em específico a odontologia. Então, a gente vai começar com essa formação para fazer com que o nosso colega ele entenda que, além dele ser cirurgião dentista, ele é um empresário, né? Ele tem, seja ele no seu consultório, na sua clínica, ele precisa ter uma vivência de gestão. Então, a gente vai trazer também esses cursos para os colegas, vamos criar clube de benefícios, enfim, nós vamos criar uma série, um leque de oportunidades para que os colegas eles vejam como é que está sendo aplicada essa anuidade dele e que ele também tenha o prazer de pagar. E dentro desse contexto como um todo, qual é o nosso objetivo final de 2027? É que o Conselho ele deixe de ser um órgão, uma autarquia que assuste os cirurgiões dentistas e, pelo contrário, ele passe a ser aquela autarquia que aproxime o cirurgião dentista da categoria, onde ele possa ter orgulho de falar do seu conselho. Não um conselho que só recebe a sua anuidade e não faz nada, mas um conselho em que ele diga assim, ó,
eu pago X de anuidade, mas em compensação eu estou vendo meu conselho fazer isso, eu estou vendo meu conselho fazer aquilo outro, eu estou vendo meu conselho atuar dentro da categoria. Eu acho que se chegar ao final do nosso mandato ali em 2027 e nós tivermos atingido esse objetivo, eu acredito que a gente fez cumprir todas aquelas palavras que em 2025 a gente fez como promessa, né? Então eu acho que a gente fecha aí os nossos objetivos de forma geral. Souza, me diga uma coisa, como é que você enxerga, primeiro, a valorização da classe odontológica, né, dos profissionais da odontologia e o mercado de trabalho? Eu sei que o Conselho Regional de Odontologia, ele tem um papel, né, de fiscalizar, mas, ao mesmo tempo, ele tem que ser informativo também, né? Que esse talvez seja a grande mudança que vocês estão, pelo que você está relatando, a grande mudança para que a gente passe a ter um conselho atuante, não só no ato de fiscalizar, mas também no ato de levar informação relevante, ajudar o profissional com informações, porque muitas vezes o profissional ele entrou no mercado de trabalho, mas ele não tem uma informação sobre como ele proceder com relação ao marketing, ele não tem informação, por exemplo, de como é que rege, né, o conselho em relação a alguns procedimentos, como é que ele deve ser feito, esse contrato com o paciente. Ou seja, tem muitas questões que esses são alguns dos benefícios que poderia ter, né, para o profissional e que nunca teve. Na verdade, ficou com a pecha de que só fiscaliza, né, e não leva nada de benefício. Você, como você falou bem, isso aí é um pilar, né, de um dos fatores que levaram vocês a desencadear, inclusive a ter como bandeira de campanha, né? E como você vê a valorização profissional, como é que vai ser o trabalho de vocês com relação a esses temas que sempre, né, relato, inclusive na própria campanha de vocês, disseram que vocês não tinham preocupação com o serviço público, né? Que vocês eram a chapa pertencia ao serviço privado, que na verdade existe componentes de ambos os públicos. Mas como você vê a odontologia dentro do serviço público, dentro do serviço privado, a importância que hoje a gente sabe que o mercado da odontologia, como está chegando na medicina também, né, muitos cursos, uma demanda imensa de profissionais e, consequentemente, isso afeta, né, muitas vezes, a remuneração e a sobrevivência, né, da maioria da classe. Existe algo dentro dos conselhos, como o CRM, eu vejo que às vezes existe impedindo de aumentar ainda mais a quantidade de faculdades, né? Existe algo para contribuir de forma que exista um equilíbrio, né, entre o mercado de trabalho e, de fato, a quantidade de profissionais jogados. Por quê? Nós temos números alarmantes, né? Eu estava fazendo uma análise, tá? Os Estados Unidos, por exemplo, tem 60 faculdades de odontologia e o dobro da população do Brasil. No Brasil, nós temos mais de, eu não sei dizer agora o número, né? Mas muito mais, eu acho que tem mais de 400 faculdades de odontologia, em torno de 200 e tantas, acima de 200 faculdades. E uma quantidade de profissionais também infinitamente maior. E isso, lógico, né, em qualquer mercado, né, vai existir o quê? Limitações. Dentro do Conselho, como existe no Conselho Regional de Medicina, eu já vejo que o Conselho Regional de Medicina tem tentado, né, limitar esse número exacerbado, porque isso impacta diretamente na qualidade também do ensino, né, e, consequentemente, na qualidade dos profissionais que são colocados no mercado. Como é que o Conselho, ou se existe algo, né, dentro do Conselho para buscar, né, essa convivência harmônica entre o mercado de trabalho e a quantidade de profissionais no mercado? Bom, então, partindo do primeiro questionamento, né, que você me fez em relação ao setor público, setor privado, hoje quem mais abraça esses novos profissionais é o setor privado, certo? Então, para você ter uma ideia, a gente tem hoje, em números redondos, ali estatisticamente, 30% dos nossos cirurgiões dentistas hoje, nós temos um universo de mais de 5 mil dentistas ativos,
né? Então, nós temos hoje um universo de 30% apenas que é abraçado pelo setor público. Então, não tem como, é humanamente impossível para o setor abraçar a quantidade de dentistas, para o setor público, abraçar a quantidade de dentistas que se formam. Então, esse é um primeiro passo. E aí, quem abraça esses 70% restantes é o setor privado. Muitos, uns vão montar o seu próprio consultório, outros vão trabalhar em outras clínicas, outros vão seguir por outras vertentes. E aí o que é que isso acontece? Você tem um inchaço hoje do mercado. Mas, só para você ter uma ideia, você falou do Brasil, eu vou falar de Rio Grande do Norte, a gente tem hoje 9 universidades, né? Cada uma soltando em média aí por turma 70 a 80 profissionais, né? Então você 700 profissionais, né? No mínimo anualmente, né? Você tem universidades aí que tem turmas no meio do ano, certo? Então, mas vamos supor em números redondos 700 anual. E a gente tem um estado hoje de 167 municípios, né? Tem município que só tem uma UBS, um setor público. Como é que essa UBS ela vai abraçar essa quantidade de profissionais? Isso não comporta. E aí, dentro desse contexto, o que é que eu acho da odontologia? Num setor em que a gente está também, paralelo a isso, certo? Diga-se de passagem, pode até ser antagônico o que eu vou dizer, mas paralelo a isso, você tem uma odontologia também que está crescendo em vários segmentos. Veja que nossa área de atuação é do ocioide até o vértice, né? De orelha a orelha, digamos assim. E você tem a odontologia hoje se fixando em várias outras áreas de atuação. A gente tem outras especialidades que surgiu. Você tem a sedação, que está muito forte, principalmente no eixo sul e sudeste. Você tem a harmonização, que agora vai passar a ter uma harmonização cirúrgica, né? Onde você trabalha na questão da face. Então a gente tem várias outras especialidades, odontologia hospitalar, por exemplo, que está chegando também com muita força. Então você tem hoje várias especialidades que estão sendo criadas nesse sentido, ou que fazem fortalecer a nossa área de atuação, que muitos pensam que a nossa área de atuação é de agora. Não, foi desde que foi regulamentada a nossa profissão. E aí, agora é que o dentista está se enxergando como verdadeiro conhecedor da face, né? E saindo da questão de só boca, né? Souza, eu gostaria que você também... É muito importante isso que você está falando, porque eu acho que quanto mais informação a população tiver, e aí eu acho que cabe ao Conselho mostrar essas novas áreas, essa abrangência do profissional da área odontológica, porque sempre já me perguntaram, mas como é que o dentista vai mexer na face? Por que o dentista vai mexer na face? Essa área do cirurgião plástico, e fica sempre aquela rivalidade, que na verdade não é rivalidade. Quem mais entende de face, no meu ponto de vista, é o especialista na área, que é o bucomaxilofacial. Se tiver um acidente, a gente tiver um acidente no rosto, você vai para o hospital de urgência, quem está lá para atender é um bucomaxilofacial. Porque ele que mexe a cara toda quebrada, ele organiza, ele não pode ser um profissional apto a fazer essa cirurgia da face, né? Exato. Então, assim, é muito bacana saber disso. Isso tornou uma especialidade? A harmonização orofacial, sim. Agora está numa vertente de você ter uma harmonização orofacial cirúrgica, né? E aí você tem, digamos assim, ao mesmo tempo que você tem um número crescente de formados, você tem também a odontologia nesse braço, também avançando dentro das suas especialidades, né? E trabalhando na sua área que é de competência. A gente não inventou isso do dia para a noite. Isso já vem, salvo engano, desde a década de 60, que foi quando regulamentou as profissões. Então, dentro desse contexto, aí você tem outro viés. Qual é o viés? Você tem hoje a formação cada vez mais rasa, né? Então, você tem hoje em torno de 4.200 horas dentro de uma universidade, mas que não entrega esse volume de informações que o cirurgião dentista precisa ter para ser um bom profissional assim que sair, né? Então, você tem essa formação rasa. E isso, você vai juntar o quê? Um grande volume de profissionais com formação rasa entrando no mercado. Certo? E às vezes você, paralelo a isso, você tem um número de pós-graduações que vem crescendo também assustadoramente e muitas vezes que não tem regulação do MEC, né? Apenas abre. E aí, o que é que o Conselho Regional, como o Conselho Federal, ele pode trabalhar nesse sentido?
a gente pode trabalhar nesse sentido, e o CFO ele vem trabalhando nisso, e a gente quer também abraçar essa causa nessa nossa gestão, de você fazer realmente uma pressão em relação ao MEC, porque, infelizmente, enquanto conselho, a gente não pode arbitrar nessas questões de formação, né? Mas a gente pode fazer pressão junto ao MEC para que esses novos cursos eles não abram. E também que os cursos eles sejam, inclusive, avaliados pelo Conselho Regional daquela região, né, daquela localidade. Por quê? Porque é o Conselho que está vendo a formação dos profissionais. Então, é isso que tem se batalhado o Conselho Federal nesse sentido. E também tem um estudo aí que já foi executado, e agora a gente vai trabalhar junto ao Conselho Federal, que é o exame de proficiência, né? Para que a gente possa, numa maneira, de alguma forma, triar esses profissionais. Igual a OAB. Isso. Então, o profissional que terminar a odontologia, ele vai ser obrigado a fazer esse exame. Perfeitamente. Então, é isso que já teve um projeto piloto, né, realizado no Brasil como um todo, já se mostrou eficiência, uma prova, diga-se de passagem, de altíssima qualidade, e que a gente pretende que isso seja instituído como regra. Qual é a previsão? Né? A previsão agora, primeiro, esse ajuste do Conselho Federal, né? Então o Conselho Federal também está passando por problemas internos que a gente precisa ajustar primeiramente, para que agora a gente possa aprovar, inclusive, isso como lei. E a medicina também está indo nessa vertente, né, de aprovar o seu exame de proficiência como lei. E a gente vai também nessa pegada para que aprove esse exame de proficiência como lei. E aí você só vai poder executar a sua profissão se você passar por um exame de ordem. Então, isso é uma forma que a gente tem de regulamentar. E dentro desse contexto, quando a gente vê assim o mercado, você pode me perguntar, o que é que você vê do mercado? Eu recebo essas perguntas muito dos alunos, principalmente aqueles alunos que estão recém-formados ou aqueles que estão iniciando. Eu vejo um mercado que ele ainda abraça muitos, mas para isso você tem que ser bom. Entendeu? Não adianta você ser mais um no meio da multidão. E aí é onde entra aquela questão que você falou no início de que a gente tem essa formação rasa, mas, por exemplo, a gente não entende de gestão. A gente não entende de marca, de posicionamento, como se posicionar, né? O que a gente deve falar para passar segurança para o paciente, né? Para fazer uma venda, porque querendo ou não, a gente faz uma venda daquele nosso serviço, né? E aí o paciente precisa sentir segurança nisso. E na venda, quando você fala de venda é tudo, gente. Isso. Venda é a forma como você se comunica, é a forma como você expõe o seu plano de tratamento, é a forma como você dialoga com o seu paciente, desde quando você recebe na recepção da sua clínica, do seu consultório, até chegar no seu consultório. Tudo isso está se vendendo, porque o paciente vai se sentir assistido. É quando você faz uma cirurgia que com 24 horas você liga para saber se ele está bem, o paciente se sente ali seguro, porque ali é o pós-venda, né? Não adianta você só fazer aquele atendimento, pronto, pagou, e você não querer mais saber do paciente. Então, isso é muito importante, essa compreensão do que é venda. E aí eu volto a uma coisa muito importante, Souza, que todo profissional, né, da área odontológica hoje se preocupa com algumas coisas. Primeiro, existe um código de ética na profissão, né? E que ele tem que ter uma análise do que você faz a publicidade, como você faz essa publicidade, né? Isso. E seja o seu marketing ou mesmo nas suas redes sociais. Como é que o CRO ele atua diretamente nesse contexto? Pronto, então o que a gente vai fazer agora nessa gestão, como eu disse, é tudo novo, né? O que a gente vai fazer? Primeiro, a questão de orientar os profissionais, né? De orientar, fazer a orientação da forma ética, de como deve se proceder. Dentro disso, a gente está fechando algumas parcerias, como a gente vai tentar fechar a parceria com o Conselho Regional de Contabilidade, vamos tentar instituir já agora no Conselho uma orientação jurídica, para que o profissional, o colega cirurgião dentista, ele possa se blindar dentro do seu consultório. Não de fazer coisa errada, mas dentro daquilo que é certo, de como ele deve se blindar de processos jurídicos. Então, eu acho que partindo dessa orientação que o colega tiver, a gente vai reduzir muito o dano. E qual é o dano? Ele ser processado eticamente, né? Então, fazer cursos de marketing para que ele possa realmente ter uma noção do que ele pode fazer dentro do código de ética, respeitando o nosso código de ética, como ele deve se comportar em relação à administração, administrativamente, porque o que eu observo
professor, é que muito principalmente dessa pegada do pessoal mais novo agora, é que muito dessas infrações éticas vem muito da questão da necessidade do dinheiro. E aí você querer fazer tudo a todo custo, de qualquer forma, né? E você acaba incorrendo em várias infrações éticas nesse sentido. Mas dá para você fazer um bom marketing, dá para você fazer uma boa gestão dentro do seu consultório, respeitando a ética. Me diga uma coisa, hoje dentro do conselho existe um setor, eu quero saber o que eu posso fazer de publicidade, o que é que eu posso fazer, o que eu não posso. Existe lá no conselho um telefone que a gente ligue e tire essas informações, ou algo exposto de forma clara, porque assim, lê o código de ética que vai ter tudo, mas assim, sempre existe aquela dúvida, né? A mensagem às vezes não é clara, cria situações que um detalhe pode, de repente, você tá tendo a infração. Então, assim, existe um tira-dúvida, existe alguém por trás ali que possa tirar? Hoje já existe uma ouvidoria para você tirar uma informação, para saber de algo? Pronto. Hoje, você me perguntando hoje, a gente está com 2 semanas de gestão, né? Hoje não. Mas a gente já está sinalizando para isso. O que a gente está fazendo dentro do conselho hoje? Setorizando, né? Então, provavelmente, com toda certeza, num futuro bem próximo agora, você vai poder ligar para o conselho, eu quero tirar uma dúvida jurídica. Então, você vai ter o setor jurídico que vai lhe dar o suporte. Ele não vai ser seu advogado, mas vai lhe dar um norte. Eu quero agora tirar uma dúvida de marketing. Então, a gente vai ter esse setor que vai lhe dar o suporte. Eu quero tirar uma dúvida de gestão. Então, a gente vai ter esse setor que vai lhe dar o suporte. E como isso? Isso é fazendo parcerias. Parcerias com os conselhos regionais das respectivas áreas e também tendo o nosso núcleo de informação interno. Então, é isso que a gente está trabalhando hoje no conselho. Pra você ter uma ideia, não se tinha setorização de nada. Como é que se entendia o conselho? Todo mundo sabe de tudo e todo mundo acha que faz tudo e no final ninguém faz nada. Porque essa era a mentalidade quando a gente tinha, por exemplo, em média ali 100 inscritos. Pra você ter uma ideia, hoje a gente tem um universo hoje de mais de 11 mil inscritos. Então a gente não pode trabalhar com a mentalidade que se tinha 100 inscritos. As coisas mudam, a automatização está aí, a tecnologia está aí para nos ajudar, né? Então a gente vai modernizar o conselho para que esses setores eles possam ser responsivos à categoria. Uma sugestão, Suzy, hoje a gente fala muito de inteligência artificial e talvez para essa ouvidoria, né, a inteligência artificial ela poderia ser bem mais, ela sendo treinada, né, adaptada, na verdade, eu diria assim, parametrizada, que existe isso. A inteligência artificial poderia ajudar em muito, né, o conselho, sem você ter um custo, sem um conselho ter um custo a mais, principalmente do ponto de vista dessa questão de ética, do que pode e o que não pode, aonde a pergunta que você faz, a própria inteligência artificial vai lhe devolver, né? E se ficar alguma dúvida que ela não resolveu, passaria para um setor específico. Eu acho que isso dava mais velocidade, né? Atendia bem ao usuário, que é o dentista, principalmente, né? E, consequentemente, você estava ajudando a classe odontológica a realmente ter aquele benefício que é ter uma instituição, não, a autarquia como o conselho, que está devolvendo o serviço para a classe. Né? Então fica aí a sugestão. Obrigado. Né? Porque eu acho que é muito pertinente, eu acho que seria muito válido, né, para o conselho essa mudança, né, de rumo, porque você falou bem, o conselho está preparado para quando tinha 100 inscritos. Hoje tem 11 mil, 11 mais de mil 11 mil. inscritos. E hoje a realidade é outra. 11 mil pessoas ligando, 5 mil pessoas ligando para uma pessoa atender, é humanamente impossível. Nem o conselho vai poder ter 10, 20 funcionários para atender essa demanda. Então, eu acredito que talvez o melhor caminho, né, já que nós estamos falando aqui de inovação, de tudo isso, seria usar aí um pouco, né, da inteligência artificial, que eu acredito que seria um resultado fantástico. Quanto à fiscalização, se fala muito em fiscalizar, né, o profissional o dentista, prático, né, muito protético aí executando serviço. Esse ano é um ano de campanha. Isso. Um ano de campanha política. Geralmente, esse tipo de problema é muito comum, né?
E a gente vê o quanto as doenças, né, da boca provenientes de próteses traumáticas, por profissionais que, na verdade, não são profissionais da área da odontologia, por técnicos práticos, como é que o Conselho fiscaliza, né? Não só, estou falando aqui do exemplo do prático, mas também, né, as inúmeras postos de saúde que não têm a mínima condição de atendimento, né? E aí, muitas vezes, por ser um serviço público, né, pertencer a uma prefeitura, às vezes faz vista grossa. Como é que você que está pegando agora, né, esse setor, como é que vocês estão enxergando isso? Você já tem um norte sobre isso? Como é que funciona a fiscalização? Já que você já estava há um tempo lá, não sei se você estava nesse setor de fiscalização, mas parece que você já me relatou Isso. que já passou um tempo por isso. Como é que é o trabalho de vocês nessa fiscalização? Existe só denúncia ou vocês, só por meio de denúncia que vocês fazem a fiscalização? Como é que é? Como é que funciona isso aí? Pronto, a fiscalização eu fiquei de 2014 até 2019, né? Final de 2019 especificamente. Então, o que funciona hoje foi o que eu desenhei, que eu acho hoje que já está obsoleto, certo? Do tempo que eu desenhei para cá. Mas, assim, a gente no setor público especificamente, por que a gente encontra muita diversidade no setor público? Porque o setor público, para funcionar, ele não precisa de alvará. Só pelo fato dele ser público, ele já tem autorização de funcionamento. Diferente de você abrir uma clínica hoje, pode ter certeza que a Anvisa está lá no outro dia para lhe visitar, né? E muitas vezes alvará, CLCB, AVCB, carga tributária que você tem que pagar alvará. para poder abrir, né? Então, assim, no setor público não existe isso, certo? Então, dentro desse contexto, a fiscalização ela tem um olhar diferenciado para o setor público. Por quê? Porque nós entendemos que o setor público ele já tem um montante de dinheiro muito maior do que o setor privado. Então, o setor público ele é para ser exemplo e não para ser exceção, certo? Então, nesse sentido, a fiscalização ela atua e tem o poder, inclusive, de interdição ética daquele ambiente, não da UBS como um todo, mas daquele ambiente odontológico. O Conselho ele tem prerrogativa de interdição, né, daquele setor, e a gente, quando encontra condições insalubres, dentro do nosso entendimento, a gente vai lá e interdita. Fazendo essa interdição, o dinheiro deixa de vir. Então, quando o dinheiro deixa de vir, a prefeitura se preocupa em regularizar, né? Então, a gente tem tido, na minha época de fiscalização, a gente teve uma boa resposta do serviço público, é isso que a gente vai voltar agora nessa vertente para ter essa pegada novamente, né? Nesse período que você ficou, foi um bom tempo, né? 5 Isso. anos. Vamos lá, nós temos aqui 167 municípios. Quantos municípios você conseguiu autuar dentro dessa condição? De 167 municípios, a gente visitou todos, né? Então, todos têm certas irregularidades, a gente autuou todos, mas de interdição de 167, eu posso dizer aí que entre em torno de 70 a 67 a gente conseguiu interditar. Um número significativo e a gente... E depois dessa interdição, eles teve fizeram resultado. as correções. Teve resultado. Então, são correções, como eu disse, porque quando a gente interdita, qual era o nosso protocolo? Interdita, comunica ao Ministério Público, comunica, inclusive, ao Ministério da Saúde, né? Então, que aqueles UBS, ela está interditada. Se está interditada, não tem funcionamento. Se não tem funcionamento, você não vai gerar números para o Ministério. Se você não gerar números, a verba não vem, não tem receita. Então, é assim que funciona. Então, quando a gente encontra algo realmente não tem condições mínimas de trabalhar, a gente vai lá e interdita. E não sei qual é a mágica que os gestores fazem, que dentro dessa interdição, com pouco mais de 30 dias, está tudo resolvido. Né? Então, você veja quão importante o papel do Conselho, né, para resolver e melhorar, né, o atendimento. Porque, para você que está nos ouvindo, né, é muito importante a biossegurança no atendimento desses pacientes, sejam eles de serviço público, sejam eles de serviço privado. E muitas vezes o serviço público, né, ele tem a pecha de levar um atendimento, né, muitas vezes de a população acha que aquilo acha que é um favor. Então, eu trabalhei no serviço público. Então, eu posso dizer que eu não tinha condição de trabalho, mas mesmo assim, o mínimo que eu fazia, que era a minha obrigação, as pessoas me agradeciam como coisas que eu tivesse fazendo um favor para elas. Mas não era aquilo. Eu estava sendo remunerado para prestar o serviço, né? Então, hoje, infelizmente, a população, eu vou falar pelo nosso estado, que é o que eu vivencio,
quem depende do setor público acha que aquilo está sendo um favor. Ele não entende que o tributo que a gente paga, o imposto que nós pagamos, é para a gente ter um atendimento de qualidade. Por isso que você vê filas e mais filas no setor público. Muitas vezes, os gestores municipais, vamos tirar aqui de saúde bucal especificamente, os gestores municipais de saúde bucal não são dentistas, né? Então, não tem a mínima conhecimento de saúde bucal, muitas vezes. E aí, como é que eu vou fazer como é que eu vou fazer uma gestão se eu não entendo daquilo que eu estou gerindo? Tá certo? Então, dentro desse contexto, você vai ter muitas intercorrências. E a população acha que aquilo é um favor. E eu vou lhe dizer uma sugestão. O CRO, não sei se cabe a ele, né? Esses gestores na área de odontologia, eles terem um treinamento, uma orientação, né? Criar junto com as prefeituras um convênio, né? Que isso gera uma conectividade e mostrar a eles a importância desses processos, desses protocolos, porque a partir do momento que você gera conhecimento para eles, você transmite esse conhecimento, acredito eu que vai melhorar muito. Você espera um resultado diferente. Você vai ter um resultado diferente, porque você foi treinado. É a mesma coisa que eu colocar uma funcionária para gerir, que nunca foi uma gestora e não tem ideia do que é uma gestão, se não tiver um treinamento, né? Então, acredito que o papel do CRO também ajudaria, né, nesse processo de treinar essas equipes de gestores, deixa à vontade, cria um curso dentro do próprio conselho, de repente até com cobrança para a prefeitura ou não, aí cabe ao conselho, mas você está de qualquer forma ajudando a melhorar, né, na ponta o exercício da profissão do dentista e, consequentemente, a população ela vai ter o quê? Um melhor atendimento, né? Exatamente. Eu acho que fica aí uma sugestão também, porque eu acho que é muito válido para que a gente possa estar contribuindo também, né, com o profissional, porque eu vejo muito profissional, a gente tem aquele grupo lá e muitos profissionais, eu atendo num ambiente insalubre, é assim, assado, eu não vejo melhorar. Então, para você profissional que fica só lamentando, que fica só reclamando da profissão, hoje vocês vão ter um CRO atuante para também contribuir. Precisa só de quê? De ter essa comunicação assertiva, de chegar junto, né? As portas do conselho estão abertas para que possa mudar esses quadros, mas tudo depende de quê? Depende de cada um fazer o seu papel, né? Inclusive de você encaminhando, seja uma denúncia, seja, né, um informativo, para que o conselho possa ir lá tratar direto com o seu... a sua prefeitura, enfim, a sua gestão lá de odontologia, para também ajudar, porque muitas vezes ele não tem nem conhecimento, né? Não sabe a quem recorrer. Do que é uma condição insalubre para eles, às vezes, por estar lá, às vezes chegou lá, estar na função, mas nunca teve, né? Ou está chegando ali, sabe nem se está correto ou não. Por quê? Porque ele não teve um treinamento para isso. Como você falou, muitas vezes ele não é nem dentista. Né? Ele coloca lá por algum fator político, mas não tem a experiência de gestão. Eu acredito que a comunicação é uma mola mestra para isso. Souza, e voltando, a gente falou um pouco do serviço público, né? E voltando um pouco para o que a gente vê dentro da odontologia hoje, você disse que tem algumas especialidades novas, depois eu até queria que você falasse que hoje eu tenho até quantidade de especialidades que a gente tem na odontologia. Você sabe hoje quantas tem? A gente tem hoje em torno de 19 especialidades. 19 especialidades. Mas até um dia desse era 13. São 6 novas especialidades. Isso. Quais são as 6 novas especialidades da odontologia? Que eu posso dizer agora de cabeça. Harmonização. Odontologia hospitalar. Odontologia hospitalar, né? Tá havendo outra vertente. Tecnologia digital também é uma possibilidade. Odontologia digital é a possibilidade. A própria sedação é outra que hoje está com capacitação, mas é uma tendência de virar especialização, né? A odontologia digital a gente já falou. Tem a odontologia home care, né? Odontologia hospitalar e tem a home care. A home care, né? Então é outra vertente que está seguindo aí. E é a harmonização orofacial cirúrgica. E a cirúrgica também, que já é uma discussão muito mais profunda, até de regulamentação já do Conselho Federal, né? Que começou, mas ainda não oficializou a regulamentação. Nesse sentido. E a sedação também já vem muito forte. Veja agora que recentemente já lançou, para se regulamentar a sedação, teve que se regulamentar os consultórios.
E o que foi que a Anvisa fez junto com o federal? Já regulamentou os consultórios, né? Então a gente tem hoje uma classificação de 4 tipos de consultórios. A gente não tinha isso antigamente. Então, para se regulamentar a sedação, tem que se regulamentar os consultórios. Por quê? Porque eu preciso fornecer condições para que aquele profissional faça uma sedação adequada, certo? Então, dentro desse contexto, muita coisa já está mudando, né? E isso vai abrindo caminhos para as áreas de atuação, certo? Inclusive, dentro da própria cirúrgica, né, da parte cirúrgica, muita coisa que a gente não se fazia, hoje o conselho já vê com outros olhos e que o dentista pode fazer, como, por exemplo, blefaroplastia, certo? A própria platismoplastia, você pode reduzir a questão do platismo, né? Então, são várias áreas cirúrgicas que já é realidade em outros países, como, por exemplo, o Chile. A gente hoje bebe muito dessa informação dos chilenos, que trabalha muito nessa parte de harmonização cirúrgica, né? E que o Brasil tá seguindo nesse rumo. Então, eu acho que hoje também o federal ele já olha com outros olhos para essas novas áreas de atuação, né? Para que você possa expandir o leque de atuação e abraçar os novos colegas que estão chegando. Mas, Souza, você não acha que, a nível de Brasil, estou falando aqui a nível de Brasil, porque a gente vê muita coisa nos Estados Unidos se faz, na Europa se faz, mas você não acha que a nível de Brasil existe uma certa resistência, cada área dessa, cada especialidade? Será que falta comunicação? Será que falta... O que é que falta, né, para que o CFO, a partir do momento que ele regulamente e tem essa abrangência, não se sinta o dentista, né, diminuído perante a área médica, porque sempre acha que está tendo invasão, né, da área. E muitas vezes, por exemplo, a harmonização foi uma situação, né, que levou a diversas, inclusive ações, né, Isso, dos ações judiciais, dermatologistas isso. com relação a isso. E, enfim, me parece que a âmbito de justiça ficou mais do que claro que também era função, né? Hoje até não é nem só do dentista, né? Isso, outras especialidades, o enfermeiro, né? O biomédico, ou seja, várias áreas já fazem, né? Fazem esse procedimento. E aí como é que a gente enxerga, né? Isso, como é que você enxerga, na verdade, essa representatividade do Conselho Federal de Odontologia? Falta um pulso firme de mostrar realmente, né, a importância da classe odontológica e de que aquilo é uma especialidade porque ele é um profissional apto a fazer, esclarecer melhor a população, porque eu já vi muitas pessoas dizerem, não, eu não vou fazer harmonização, eu só faço com fulana, porque ela é doutora, porque ela é médica, porque ela estudou para isso. Não sabe ela que a face, né, o dentista tem um trabalho específico para isso. Agora, eu volto a falar, e uma coisa que você falou muito importante, é a regulamentação e o controle dos cursos de especialização. Porque o que eu não concordo, profissional que faça curso de final de semana está exercendo, né, a especialidade, mas ele teria que ser especialista para que ele possa exercer aquilo. Então, isso aí é um outro papel importante, né, que tem que se trabalhar em conjunto. Como você vê esses lados da moeda? Pronto. Então, eu acho que a gente deu um passo muito importante quando a gente não entrou na lei do ato médico, certo? Então, você pegar hoje o que foi a lei do ato médico, para explicar para todo mundo. Ela amarrou, basicamente, nós temos hoje em torno de 14 áreas da saúde, né? Ela amarrou 12 apenas em uma área, que é a médica. E aí, no artigo 4º do inciso 6º da lei do ato médico, o que é que ele diz lá? Essa lei não se aplica à odontologia. Então, isso aí foi um grande passo que nós demos, enquanto odontologia, não se amarrar a nenhuma especialidade. Então, nós temos hoje autonomia de exercer, de prescrever, de diagnosticar tudo que está na nossa área de atuação, certo? Então, isso é um grande passo. Outro passo importante que a gente está dando agora é uma mudança de mentalidade do nosso próprio Conselho Federal. Isso se dá muito através da renovação que está tendo lá dentro, né? Então, como eu falei para você, a gente tem hoje outros conselhos regionais que são vanguardas. A gente pode pegar o de Minas Gerais como um exemplo, né? E por quê? Porque é uma mentalidade mais nova, né? Não quer dizer que a mentalidade do pessoal, digamos assim, mais experiente, ela não sirva. Não é isso. É porque muitas vezes você entra num comodismo em que muitas brigas você não quer mais abraçar. Não porque você, às vezes, é porque às vezes você não tem mais energia para aquilo, né? E aí precisa ter uma reoxigenação desse processo. Então, a gente está fazendo isso no Conselho Federal, então está quebrando essa visão, certo? Que precisa realmente. O Conselho Federal está entendendo hoje que a odontologia ela não é mais só boca, né? Então,
que a gente precisa abraçar outras áreas de atuação, que não é a gente estar entrando na medicina, pelo contrário, a gente está querendo realmente se fixar naquilo que é nossa área de atuação, do ocioide ao vértice, de orelha a orelha, digamos assim. Então, essa é a nossa área de atuação. E a gente está querendo delimitar ela. Como a gente vai... mas a gente vai entrar com brigas em outras profissões. Isso aí é questão de mercado. É simplesmente questões mercadológicas. Quando você diz assim, eu não vou fazer com cirurgião dentista, vou fazer com médico, né? Então, porque você tem uma confiança. Muitas vezes, aquele cirurgião dentista, ele tem muito mais estudo, competência em nível de intelectual, do que aquele médico que muitas vezes só fez 6 anos de faculdade, né? Uma especialização de 2 anos. Enquanto você tem do outro lado da balança um cirurgião dentista que fez 5 anos de faculdade, fez 2 de mestrado, mais 4 de doutorado, né? Mais 3 anos de especialização do que ele vai fazer para fazer aquele tipo de cirurgia, né? E aí a gente tem também do outro lado da balança, onde você tem o erro médico mata mais do que o câncer. Inclusive, é o erro que mata mais do que várias doenças no nosso sistema de saúde. Então, às vezes, só você dizer que é médico não lhe garante que você tem um bom resultado, certo? Então, essa questão de nós não estamos invadindo outras áreas. Pelo contrário, nós estamos conquistando e reconquistando aquela área que sempre foi nossa por atuação. Apenas a gente não estava nela. Mas desde que nós somos regulamentados como profissão, a gente tem aquela área de atuação. Até porque a harmonização é algo recente, né? Recente que eu digo nos últimos 10 anos, que tem tido uma necessidade maior, a população ela se preocupou cada vez mais com a estética da face, a gente que faz trabalhos de reabilitação, a gente mexe com a face do paciente, muitas vezes o paciente tem um comprometimento do terço inferior da face, a gente por meio de prótese, a gente melhora contorno labial, e tudo isso, né, deve ser um trabalho que já se faz dentro da odontologia, tanto que muitas vezes o paciente precisa primeiro terminar a sua reabilitação para pensar em fazer alguma correção ou não. Né? E a gente pode até ir para outras áreas, por exemplo, o que a gente sempre fez, farmacologia. A gente prescreve, por exemplo, uma via de administração que é das mais perigosas, que é a via oral. Pra você ter uma ideia, você toma um comprimido hoje, agora, ele vai dar uma reação, por exemplo, daqui a 40 minutos, mas que essa reação ela vai continuar até que aquele medicamento ele possa fazer efeito. Então, é uma via muito perigosa. Em compensação, você tem a via intravenosa, que a gente pode administrar, tá lá, que a gente pode usar toda a via de administração de medicamentos, que é mais rápida e muitas vezes mais segura, porque se eu tenho uma intercorrência, eu tenho como reverter rapidamente, diferente da via oral. E a gente sempre, 95% do que a gente usa hoje é via oral. Isso me fez me chamar, você falando de medicação, ultimamente está muito em voga, dizendo, e de uma certa forma, uma crítica, que é bacana a sua resposta, vai ajudar muito ao colega que está nos ouvindo, com relação ao Monjaro. Né? O dentista pode prescrever o Monjaro. Aí você vê isso nas mídias sociais, aí os comentários são os melhores, né? Dentista agora pode tudo, como se o Monjaro fosse algo que o Monjaro hoje ele serve para muita coisa. Isso. Né? E aí eu gostaria que você dissesse em que momento, né, e como, né, ele pode ser requisitado, pode ser receitado para o dentista. Não é que o dentista agora ele vai tratar, ele né? vai tratar de obesidade, mas eu acho muito importante esse esclarecimento ao público. Eu gostaria que você olhasse para essa câmera aqui para você falar com os ouvintes. Então, vamos pegar aqui o seguinte raciocínio. Imagine, vamos sair um pouquinho do Monjaro, mas vamos pegar um analgésico. Se eu prescrevo um analgésico hoje, um paracetamol ou dipirona, ele vai para todo canto do corpo. Então, onde tiver dor, ele vai tratar. Se você tem uma dor na coluna, vai tratar. Significa que o dentista está tratando a dor na coluna? Não, isso é efeito da medicação. Se eu prescrevo para você um anti-inflamatório, aí você tem uma inflamação, por exemplo, nas suas articulações do joelho. Vai melhorar o anti-inflamatório, porque o anti-inflamatório vai para todo o corpo. Ele não vai ficar, por exemplo, só na ATM. Então, será que eu sou agora ortopedista para tratar o joelho? Não. É uma medicação que o seu efeito é tratar da inflamação. E aí vai para todo o canto do corpo. Aí vamos pegar o Monjaro.
Ele serve, inclusive, para a odontologia do sono. Já se é provado, comprovado, por vários estudos, inclusive a própria Anvisa deliberou sobre isso, que ele serve para tratar a odontologia do sono. Ah, mas então vou tratar a obesidade? Não, a obesidade é uma das consequências da utilização do Monjaro, mas que não serve só para aquilo, né? Então, o emagrecimento é uma consequência, mas eu não estou tratando para aquilo. Por exemplo, eu vou lhe prescrever um anti-inflamatório, provavelmente por um procedimento cirúrgico que eu fiz na sua boca, mas você sofre de uma inflamação na coluna. Vai resolver? Com toda certeza. Será que eu virei ortopedista? Não, porque a minha indicação não foi para sua inflamação na coluna, foi para um tratamento local de uma cirurgia que eu fiz. Eu vou lhe tratar com uma caneta, né, que é o mais conhecido, né, como Monjaro, como queira, eu vou lhe tratar para odontologia do sono, para melhorar o seu sono. Vai melhorar? Vai, mas em compensação você vai emagrecer. Mas isso é uma consequência. Será que eu estou tratando a obesidade? Não, eu estou tratando para odontologia para você dormir melhor. Em compensação, uma consequência é você emagrecer. Então, se o emagrecimento faz parte do tratamento, não quer dizer que você está tratando a obesidade. Pelo contrário, é uma consequência da medicação. Nós, cirurgiões dentistas, e como prescritores, precisamos entender que a medicação ela não fica somente naquele local. Ela vai percorrer por todo o corpo. Por exemplo, eu faço sedação. Eu pego a via intravenosa. Será que o midazolam que eu aplico no meu paciente, ele vai só para a boca? Pelo contrário, ele vai para o cérebro, eu vou provocar uma sedação nele, né? E aí eu tenho os efeitos sedativos daquilo ali. Eu preciso estar preparado. O que muito me entristece é quando eu vejo um cirurgião dentista criticando o colega porque ele não quer fazer. Aí, professor, a gente precisa entender o seguinte, eu não posso lhe criticar pelo fato de, vamos supor que estamos nós dois aqui, né? Eu não posso criticar o doutor Alexandre pelo fato, por exemplo, dele fazer prótese, por exemplo, ou dele atuar até como harmonização cirúrgica, ou até prescrição de Monjaro. Está dentro da sua prerrogativa. Você, enquanto cirurgião dentista, está dentro da sua área de atuação, você está eticamente legal, eu não posso lhe criticar. Eu posso não querer fazer, enquanto doutor Souza Júnior, não querer fazer. Porque eu não quero prescrever as medicações, eu não quero fazer a prótese, eu não quero fazer a harmonização cirúrgica. Porque eu, doutor Souza Júnior, não quero. Mas eu não posso criticar o doutor Alexandre se ele está dentro da ética fazendo aquilo que é sua prerrogativa. Aí isso eu não posso criticar. Pelo contrário, eu tenho que lhe aplaudir, porque talvez você vai ter muito mais experiência e competência do que eu dentro da nossa área de atuação. E aí onde eu entro, que não só o conselho, mas os próprios profissionais da odontologia, né, eles têm que ter uma bandeira de defender a classe. Exato. Que é o que falta muitas vezes, acredito eu, né, nos próprios profissionais, desse sentimento de irmandade, de união. Porque que não se trata de concorrentes, se trata de pessoas que exercem a mesma profissão, né, e que, no momento em que você vê profissionais fazendo um trabalho, né, com resultado, que tenha sucesso e tal, você tem que aplaudir, né? E quando chega-se novas especialidades, como eu vejo muita gente no passado falando de quem fazia harmonização, eu disse, olha, o que eu mesmo já fiz 2 cursos de harmonização, não é uma área que eu atuo, mas eu quero saber, eu quero compreender, mas o mais importante é o quê? Quem tem que fazer para mim é o especialista. Isso. Por isso que é muito importante, né, que o profissional, seja ele de qual área, de qual especialidade, ele tenha conhecimento. É desta forma que a gente tira a odontologia do sentimento de primo pobre, né, da área médica. Pelo contrário, isso depende das pessoas. E as pessoas são cada um de nós, né, que estamos aqui passando para vocês informação, conteúdo relevante e que vocês passam a perceber, né, essa mudança de mentalidade é que vai fazer a grande diferença. Ao invés de a gente reclamar... E aí eu queria já deixar um recado também, aproveitando essa nossa conversa aqui, né, e dizer o seguinte, que a gente precisamos entender que nós temos autonomia profissional. E eu não estou dizendo isso porque isso está só no Código de Ética, não. Eu estou dizendo isso porque está na lei federal, né, inclusive do ato médico, que ela deixou bem claro, quando não se inclui a odontologia no ato médico, que nós temos autonomia. Autonomia de quê? De fazer tudo que está dentro da nossa área de atuação. Se para dentro da nossa área de atuação eu preciso adentrar, né,
em alguma, por exemplo, na medicação, faço intravenoso. Aí eu vou pegar só as veias da face? Não, pega aqui do braço, mas para minha área de atuação. Então a gente precisa entender que, enquanto cirurgião dentista, você não precisa estar pedindo autorização a nenhuma outra profissão para exercer aquilo que é da sua área de competência. Você tem autonomia de exercer. O que é que você vai. E dentro da autonomia tem uma grande responsabilidade, porque você é responsável por aquilo que você faz. Então, se eu, por exemplo, doutor Souza Júnior, faço sedação. Então, eu tenho responsabilidade pela sedação que eu faço. É isso que eu tenho que ter. Estudar sobre isso. Né? Souza, o que que você, né? A gente está terminando aqui o nosso Oralcast de hoje, estamos chegando ao final. O que que você diria para o jovem dentista que hoje está iniciando na profissão, né? Entrando no mercado de trabalho? Que mensagem você poderia passar para eles? Que orientação você poderia passar para que eles pudessem começar a odontologia exercendo ela de forma plena, ética, né? Que é o que todos nós desejamos para cada profissional da área de odontologia. Eu queria começar dizendo essa mensagem falando de ambiência. Ambiência, quando você está recém-formado, às vezes você acha que você domina tudo, mas não é assim. É você se juntar com profissionais mais experientes, né, em que ele possa lhe dar uma ambiência de odontologia ética, de odontologia responsável. Então, que você acompanhe esse profissional, né, que tenha essa pegada correta dentro da odontologia, aprenda com ele a experiência que você nunca vai ter. Então, por exemplo, eu e o senhor aqui, a gente tem, o senhor vai ter uma coisa que eu nunca vou ter, que é a experiência. Daqui a 10 anos, o senhor vai ter 10 anos de experiência na minha frente, eu não vou chegar, mas eu posso aprender com o senhor naquilo que o senhor faz. Então, esse E também, recém-formado... né, Souza, buscar conhecimento, Isso. pós-graduação, especialização. Souza, por exemplo, eu sou muito novo, né? Mais ou menos a mesma idade, mas Souza, por exemplo, ele foi um aluno que sempre se destacou, foi meu aluno, por exemplo, na época que a gente tinha uma monitoria lá de projeto de extensão. Depois ele fez o mestrado, depois ele fez o doutorado, buscou uma especialização. Isso faz a grande diferença. Ninguém chega numa subida de uma carreira profissional se não tiver em busca de um conhecimento para dar condições dele ser um bom técnico. Então, você que hoje está terminando um curso de graduação, aquilo é só o início. A graduação é o início de uma trajetória profissional. Sem você ter uma especialização, sem você se aprimorar em conhecimento, você vai ser sempre um clínico geral. Agora, o ruim é você querer fazer pequenos cursos e já ser especialista. Isso. E fazer procedimentos de uma área que necessita de uma maior experiência. Que é Eu aquilo acredito. que ninguém vai roubar de você, que é o conhecimento, né? É um conhecimento que é só seu. E para isso você precisa correr atrás. E principalmente hoje que o aluno da graduação ele tem pouco atividade prática, né? Isso. E a odontologia é um curso que necessita de muita prática, né? A habilidade, né? Os skills, que são as competências, elas são extremamente relevantes para que você possa melhorar, né, as suas condições na clínica privada ou aonde você for exercer. Então, eu acredito que dentro disso, o conselho também ele é muito atuante também para saber se aquele cidadão ele é especialista ou não. Isso. E talvez os maiores problemas que muitas vezes tem no conselho, na fiscalização, é profissionais invadindo, né, fazendo especialidade sem ser especialista, né? Isso. E a gente vai E trabalhar, inclusive, já pegando esse gancho, né? Abrindo aqui esse parênteses, a gente vai trabalhar muito isso com a IA. Então, a inteligência artificial ela vai fazer esse monitoramento para a gente. Então, se você se anuncia como especialista daquela área, ela já vai fazer uma conexão com o sistema. Se você não for registrado, a gente já vai lá e consegue fazer essa abordagem. e uma coisa muito importante para o paciente, né? Quando ele vai para um determinado profissional, né? E vai fazer um procedimento, por exemplo, reabilitador de prótese, é saber se ele é especialista. Primeira Isso. coisa que você tem que saber que você Liga pode para o saber, conselho, você já liga para o sabe. conselho, você vai ter essa informação. Será que meu profissional ele é especialista em determinada área, já que ele é especialista em harmonização? Enfim,
Isso é muito importante para que você também tenha uma segurança. Daí a importância do conselho, né, mediante a esses aspectos. Eu acredito que isso é também um papel, né, crucial do conselho, não só perante os profissionais, como perante a população em geral. Isso. Souza, para finalizar a nossa conversa, né, eu sei que a gente sabe dos desafios, você deixou muito claro como encontrou o conselho, né, como o motivo, né, da sua vontade de querer contribuir com a classe odontológica. Qual é a política institucional do CRORN para o próximo biênio, né? Uma política forte que você quer fomentar para que realmente surta efeito, você terminar em 2027 e dizer assim, valeu a pena tudo que fizemos ao longo desses 2 anos. Então, qual é a política que você diga assim, olha, esse ponto é fundamental para que quando eu chegar em 2027 eu diga, conseguimos, né, deixar esse conselho em outro nível. O que é que você vê de ponto mais forte nessa sua caminhada? Em linhas gerais, resumindo tudo numa frase que eu vou dizer, é justamente devolver a anuidade que nós pagamos de alguma forma para o cirurgião dentista. Então, se eu conseguir fazer isso, através de clube de benefício, através de informação, através de cursos, fazer com que o colega saiba que ele está pagando X e está tendo essa devolutiva, isso para o final do meu mandato, 2027, eu já vou ter cumprido com todos os objetivos. Então, é fazer justamente isso, com que essa anuidade que o cirurgião dentista paga seja revertido para ele de alguma forma. O conselho não é banco, né? Então, o conselho não precisa guardar dinheiro. Eu preciso pegar esse dinheiro e devolver para a categoria. E é isso que nós vamos fazer. Se Deus quiser, em 2027, quando a gente tiver a oportunidade de conversar lá no meu futuro, na final da nossa gestão, eu quero, se Deus quiser, dizer que eu cumpri isso que eu estou falando com você hoje. E aí, eu acho que o objetivo foi cumprido. Bom, finalizando o nosso Oralcast de hoje, eu queria agradecer, né, ao presidente do Conselho Regional de Odontologia, Souza Júnior, qual eu tenho uma enorme satisfação de poder recebê-lo aqui e da nossa ligação de anos que a gente está junto, né, e saber que o Conselho está em boas mãos. Ao mesmo tempo, parabenizar ele, que ele faça uma gestão exitosa e que sempre seja pautada também com ética, com respeito, né, à classe, que eu tenho certeza que é o papel, né, que eles estão assumindo nesse próximo biênio. Sem olhar para o passado, olhando para o futuro. Né? Como é que nós queremos a odontologia, né, para o futuro? O que é que nós queremos? Isso é muito importante. Por isso que eu quero mais uma vez parabenizar e deixar aberto para que você faça suas considerações finais, principalmente baseado, né, nessa visão de futuro da odontologia, como você vê, né, o futuro da odontologia para aquele jovem que está hoje entrando na odontologia, muitas vezes, né, com a sensação, né, de insegurança, de medo, né, e a gente sabe que a gente também tem um compromisso, né, de mostrar o caminho certo, né, e como isso pode ajudar muitos desses que estão nos assistindo agora. Gostaria de agradecer a oportunidade, né, dizer para os colegas que o Conselho está de portas abertas, que o Conselho agora mudou de mentalidade, então a gente vai fazer uma gestão mais pujante, proativa, devolver o Conselho à categoria. Aqueles que já estão formados há muitos anos, pode ter certeza que o Conselho vai mudar. Né? E eu queria pedir ajuda em questão de quê? De sugestões, de apoio. Como você deu 2 sugestões muito bacanas aqui, que a gente vai com certeza ver a viabilidade disso. Aos que estão ali recém-formados, né? Pode ter certeza que vão seguir, vão ver a mudança que nós vamos fazer. E aos que já estão entrando agora no mercado de trabalho, que estão se formando ainda, vocês vão ver que vai ter um conselho muito mais proativo e mais perto de quem está se formando também. Né? Então, a mudança de mentalidade, a quebra de paradigmas, vamos ter um conselho mais voltado para a gestão e de todos os níveis, tá certo?
E, com certeza, um conselho mais próximo do cirurgião dentista e da categoria de forma geral. Então, é isso que a gente vai fazer. Dá para a gente trabalhar, né? Então, são objetivos palpáveis que dá para a gente conquistar. E, mais uma vez, agradecer a oportunidade. O conselho está de portas abertas. Vão lá tomar um café, né? Passa lá, tomar um cafezinho. Quiser conversar com o presidente, que é esse que vos fala, a gente também vai estar lá, né? E estamos abertos a críticas, sugestões construtivas. Dentro da viabilidade, pode ter certeza que nós vamos procurar fazer. Um grande abraço. É isso aí, gente. Finalizamos o nosso Oralcast de hoje e até o próximo episódio.